Em tempos de pandemia, dar prioridade no orçamento da União aos recursos para a saúde foi a escolha política de muitos parlamentares. Não só para combater a Covid-19, mas também para ajudar na prevenção de várias outras doenças. Sobre este e outros temas, vamos conversar com o senador Jorge Cajuru, do Podemos. Porque a saúde pública de Goiás é assunto de Estado. Senador Jorge Cajuru, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Silvio Guedes, saúde e Deus, evidentemente, em especial a você, a sua família, a todos que nos assistem em rede nacional, pela TV Senado, neste programa qualificado e que eu sempre faço questão de colocar a importância da TV Senado, porque ela dá ao senador, ao parlamentar, no caso aí a TV Câmara também, o espaço para ele esclarecer à população do seu estado e ao Brasil o que realmente ele está fazendo. Porque normalmente o restante da imprensa só quer o fuxico, como dizia Frances Mitterrand, só quer o futriquet, né? Então, aqui é jornalismo, é informação. Parabéns e estou ao dispor. Sim, senador, vamos começar conversando com o senhor sobre a saúde, que o senhor adotou a saúde como prioridade da sua atuação política em geral, não só do seu mandato de senador, que começou em 2019. Mais de 90% das suas emendas foram destinadas a esse setor, para Goiás, evidentemente. E essa prioridade vem de antes da pandemia, né, senador? Quanto o senhor já destinou de recursos para a saúde pública de Goiás? E se o senhor quiser, pode fazer também mostrar um pouco o retrospecto desse seu compromisso com a saúde pública do Estado. Silvio, em 1 ano e meio de mandato, mais de 100 milhões, graças a Deus. A prioridade pela saúde, vocês, nossos únicos patrões que acompanham o programa aqui na TV Senado, ela não é em função da pandemia, como você colocou, porque eu, antes jornalista, entrei na vida pública em 2016, eu não conseguia, Silvio Guedes, vendo aqui na TV Senado, que eu assistia sempre, programas, entrevistas, nenhum parlamentar falar da saúde de um modo geral. Era só o câncer, né? Sempre o assunto câncer, 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 que é minha prioridade. No estado de Goiás, eu custeio e ajudei a criar no total são 4, ou seja, cobrindo todo o estado de Goiás na área do câncer, que é fundamental. Mas as outras doenças, os parlamentares ignoravam. Quando eu, vereador em Goiânia, comecei a falar do diabetes, outros colegas não entendiam. Mas, Cajuru, um hospital diabético? Eu falei, sim, amigo, como se fosse um hospital, um centro, porém completo, referencial. Na sua família tem diabetes? Eu perguntava para o colega vereador. Ele tem, Cajuru. Amigo, qualquer família tem um diabético, ou mais. E aqui lhe conto em primeira mão. Um ótimo colega do Senado, o gaúcho Paulo Paim. No começo do mandato, quando eu criei aquele projeto nacional de prevenção ao diabético e ao atendimento gratuitamente via SUS, e obtive aprovação unânime, tanto no Senado como na Câmara, e o presidente da República sancionou imediatamente. Na época, o senador Álvaro Dias, a senadora Rose de Freitas disseram que isso nunca aconteceu no Senado, em 4 meses, um mandato, já obter um projeto como esse, desse tamanho, dessa envergadura, dessa importância, ser sancionado. O senador Paulo Paim falou assim para mim, Cajuru,
eu sou pré-diabético. Eu falei, pai, não existe pré-diabético. Isso é como ligeiramente grávida. Você é diabético. Existe o pé-diabético, que é outra questão. Ele falou, que é isso, Cajuru? Eu falei, vai no seu médico e conversa com ele. E ele foi, o pai, o senador. E o médico falou para ele, realmente o teu colega Cajuru tem razão. O senhor já é diabético, então já tem que se cuidar, como o Tasso Gereissati como tantos outros colegas que eu prezo e respeito no Senado, sofrem do mesmo problema. E é a terceira doença que mais mata no mundo, porém as duas anteriores a ela são provocadas também pelo diabetes, o AVC e a hipertensão. Então, para mim, o Brasil deveria, né, na classe política, ter essa preocupação. É incrível, Silvio, São Paulo não tem um centro diabético, Rio de Janeiro não tem. Goiás já tem 2, esse ano terá mais 2, e nós no ano que vem cobriremos todo o estado, com todas as regiões, com um hospital diabético completo. Completo. O que é ser completo? O governador de São Paulo, João Dória, o deputado estadual Olim de São Paulo, estão interessados e querem o mesmo centro diabético em São Paulo, porém maior, pelo tamanho de São Paulo, seria já um hospital. Ribeirão Preto, Campinas, Santos, Salvador, Recife e Belo Horizonte. Porque foram lá ver, mandaram secretários da saúde e viram em Goiânia e em Rio Verde a referência que é. É completo, Silvio. É desde quem tem a unha encravada e precisa de um podólogo. O Centro Diabético de Goiânia e de Rio Verde, em Goiás, cada um tem 4 podólogos. Tem 12 médicos, cada um na sua especialidade, à disposição. Eu te pergunto, no Brasil hoje, qual posto de saúde que tem 12 médicos? Tem posto de saúde que você chega e não tem nenhum médico. Tem só enfermeira. Portanto, o diabetes, graças a Deus, hoje é um assunto normal, discutido, com a preocupação de todos, não só na classe política como do país inteiro, e as outras preocupações minhas que vão do teste do pezinho, por exemplo, às doenças raras. Conseguimos também um projeto criado por mim, que foi para a Câmara e voltou para eu ser o relator no Senado, e conseguimos a aprovação unânime, que é a ampliação do teste do pezinho. Ela é fundamental, ela chega a evitar 56 doenças. E também apresentamos o projeto de doenças raras, um outro assunto ignorado pela classe política até hoje. Existe doença rara de todo tipo. Para concluir, no interior de Goiás, há um município chamado Araras, onde uma doença rara que se chama Xeroderma pigmentoso, ela é recordista no mundo. Ou seja, um pequeno município é o que mais sofre essa doença com as crianças. E a contaminação é terrível. Então, eu te agradeço esse tempo, desculpa se me alonguei, mas falar de saúde para mim é fundamental. E quando eu tenho espaço, evidentemente eu aproveito, Silvio, e público do Brasil, da TV Senado. Senador, fica à vontade para falar de saúde, o tempo que o senhor precisar, porque realmente o assunto é muito importante. O senhor lembrou bem, a diabetes, terceira maior causa de mortes por doença no mundo. No Brasil atinge 12,5 milhões de pessoas. Falar mais um pouco sobre saúde, a questão do piso salarial do enfermeiro, senador. Em plena pandemia, o Congresso parou de discutir essa questão, o projeto que estabelece esse piso nacional salarial para a categoria não anda. O que está acontecendo, senador, em relação a esse assunto? Houve, inclusive, protestos da categoria em várias cidades, em Goiânia, inclusive, né? Foi em Goiás, Silvio Guedes, amigos e amigas brasileiros e brasileiras,
A revolta é até hoje muito grande e não entendemos o porquê esse projeto está parado. Eu entendo um pedido de impeachment, um pedido de CPI, um projeto como o fim da reeleição, como a taxação das grandes fortunas, que são projetos meus, esses estarem engavetados. Agora, o piso salarial do enfermeiro neste país, que é a PL 2564, estar engavetada, com protestos, como você disse, da categoria em todo o Brasil, eu não consigo compreender. Vou colocar, o presidente Rodrigo Pacheco foi muito simpático, a minha solicitação a ele, porque tendo eu mais de 200 projetos, entre projetos e PEC, em 2 anos e meio de mandato, se há de convir que é um número considerável. E os projetos não entrarem em pauta, antes era por adversidade política minha com o ex-presidente Davi Alcolumbre. No caso do atual presidente, não há. Podemos ter divergência, mas nada é pessoal, né? O presidente anterior levava tudo para o lado pessoal. E ele me pediu, Cajuru, quais são as suas prioridades dos seus projetos? Passe para mim imediatamente, que nós vamos começar a colocá-los em pauta. Então, eu vou colocar, e entre as prioridades está este. O que estabelece o projeto especificamente, senador? O piso salarial do enfermeiro no Brasil, que você sabe da luta, do trabalho de cada um. Em cada cidade há disparidades horrorosas, né? E abismais. Em Goiânia, por exemplo, terra que eu amo e pela qual em todo o estado fui eleito orgulhosamente, o salário de uma enfermeira que trabalha a noite inteira e que trabalha mesmo ali, né, em cada posto de saúde, ele é gritante, ele é revoltante. Então, o projeto é para criar um piso como tantas outras categorias têm, né? Sim, a gente conhece a área de saúde e sabe que enfermeiros, em geral, para conseguirem uma remuneração mínima digna ao longo de um mês, eles têm que trabalhar em 2, 3 lugares, né, fazerem turnos virados, passarem às vezes 48 horas trabalhando direto para conseguir uma renda, justamente porque não tem um piso salarial mínimo, né, senador? Paralisação... Como? Imagine agora na pandemia o sofrimento dessa classe. Verdade, senador, verdade. Vamos falar de um assunto também que é até bastante polêmico no seu mandato. Muitos colegas do Senado estranharam a sua posição. É a questão o portal de transparência mostra que o senhor não gastou R$1 das chamadas verbas indenizatórias que são concedidas a cada gabinete do Senado para o pagamento de várias despesas do mandato. Por que, senador? O senhor acha que um senador não deve ter direito a usar esse tipo de recurso público? Silvio Guedes, agradeço a oportunidade desse espaço que a imprensa em geral deveria explorar o melhor, né, e explorá-lo para a transparência, porque pouca gente, você aí do outro lado brasileiro, tem noção que o Senado tem um portal de transparência que mostra a você a vida de cada senador, né? Tem senador aí que gastou milhões com gasolina para abastecer o seu avião e saiu na imprensa. Só que, é evidente, quando sai num veículo de comunicação, não é todo o país que toma conhecimento. O respeito ao dinheiro público, Silvio, vem de um outro projeto polêmico meu, que eu sei que não agradou a maioria dos colegas, mas eu o mantenho e vou até o fim com ele, que é o cortar na própria carne. O custo da classe política brasileira, desde a Câmara até a presidência da República, é algo inaceitável para um país como o nosso, correto? Então, os direitos que existem, a gente bate muito no Supremo Tribunal Federal, que tem todos os auxílios,
toda aquela mordomia, desde alimentação a vinhos, com a exigência de prêmio internacional, desde o auxílio funeral, essa é uma piada, né? Auxílio funeral é demais, né? Agora, esquecemos do legislativo e do executivo. São 513 parlamentares no Senado, com uma despesa abismal, né? E absolutamente injusta. Você ter a verba indenizatória para quê? Que uso que você faz dela? Vá lá no portal de transparência e veja. Tem senador que contrata empresas de consultoria fantasmas, que não existem, que são criadas apenas para atender aquele senador. Aí ele faz uma consultoria de marketing, uma consultoria jurídica e pega 20 mil reais. Aquilo é para o salário dele. Até porque o Senado tem consultoria que você quiser, de graça, da mais alta competência ao seu dispor. Então, por que você precisa pagar com a verba indenizatória? Então, eu não vejo utilidade na verba indenizatória. Em quê? Perfeito? A questão dos outros privilégios, que para mim, às vezes, alguns não são, a passagem aérea de um senador do Piauí, Amazonas, é claro que ele não pode pagar. Ele não tem que pagar para trabalhar, né? Aí tudo bem, é normal. Mas desde que haja um limite, não passagem aérea à vontade, a família, para a Europa, para os Estados Unidos, para onde ele quiser, não. A passagem aérea é para ele trabalhar toda semana aqui em Brasília, no Senado Federal. Então, tem privilégios que são, eu vou concluir aqui, porque tem tantos, para a gente morrer de rir, que é de quase 10 mil reais por mês para cada senador gastar, Silvio, senhoras e senhores, pasmem, com correios. Nós vivemos no tempo do WhatsApp, do e-mail. O mundo mudou. Você precisa mandar carta para quem? Eu não sou amante. Eu não tenho mulher em cada capital. Não preciso mandar carta para ela. Você gastar dinheiro com correio, meu Deus do céu. Então, esse é um projeto que eu sei que dificilmente eu vou conseguir a aprovação dele, mas pelo menos eu vou deixá-lo. Ele vai estar no Senado a vida inteira e, de repente, se Deus quiser, um dia alguém vai entender que a classe política, se cortasse 50% do que ela custa, o Brasil teria uma fortuna à sua disposição para investir onde precisa. Saúde, educação, meio ambiente, área social e assim por diante. Continuando no tema do desperdício público de recursos, desperdício de recursos públicos, perdão, senador, vamos falar das paralisações de obras nas escolas. Uma CPI na Assembleia Legislativa de Goiás constatou em março do ano passado, ainda em março de 2020, portanto, no iniciozinho da pandemia, que havia cerca de 620 obras públicas paralisadas no estado, entre elas 19 escolas. Pode existir maior desperdício de dinheiro público do que uma obra que começa e não termina, senador? Não tem cabimento. Quando eu falo, Silvio, alguns não entendem, Cajuru, por que você prioriza a saúde? Porque quando eu mando uma verba, uma emenda de saúde para uma cidade em Goiânia, primeiro eu sei quem é o prefeito, a história dele. Segundo, eu mando cópia para os ministérios públicos, estadual e federal, para o Tribunal de Contas do município, e combinei desde a era ministro Moro com o Ministério da Justiça, para que saiba onde eu destinei o dinheiro e que faça para mim uma fiscalização. E eu mesmo, com minha equipe, vou nas cidades periodicamente, ver com o prefeito, com o secretário, perguntar para onde está sendo investido o dinheiro, perguntar para a população se ela está vendo lá o Hospital do Câncer, o Centro Diabético, se ela está vendo o que eu enviei no que tange, especialmente a esse momento do Covid. E aí, por que, Cajuru, a educação menos? Não é que a educação menos, é porque a educação, a facilidade de corrupção, Silvio, é impressionante.
através de licitações. Então, hoje, você construir uma escola com base, que é a principal, por exemplo, com 13 salas, uma escola de bom nível, você tem que ter medo para onde você vai mandar o dinheiro. Entendeu? Hoje você vê aí parlamentar enviando dinheiro para comprar trator, reta escavadeira, maquinário. Os prefeitos têm uma paixão por maquinário que você desconfia. E, concluindo no que tange ao seu questionamento, é triste ver a situação das escolas. Nem cadeiras decentes têm os alunos. Perfeito? Nada disso. Né? A condição dos professores, a questão de merenda escolar, corrupção em merenda escolar. Professor leva alimentação para os alunos, para as crianças. O professor paga do bolso dele. Isso acontece em Goiás, porque eu vi, ninguém me falou. Eu fui ver no Rio Grande do Norte, numa cidade da Grande Natal, um exemplo sobre merenda escolar. Fiz, inclusive, a divulgação no Senado. Agora, é preocupante, porque o parlamento já não tem preocupação com a educação, o governo Bolsonaro é uma tristeza na área da educação. Até hoje você não sabe nem quem é. Se você perguntar na rua quem que é o ministro da Educação, as pessoas não sabem. Ou seja, o presidente Bolsonaro foi feliz em tantas escolhas de ministérios, como infraestrutura, como agricultura, e tão infeliz nas escolhas de ministro da Educação. Senador, vamos falar um pouco da área de energia elétrica. Por causa, entre outros motivos, claro, da estiagem, da falta de chuvas no sul e no sudeste, já se fala em um aumento grande nas contas de luz para todos os brasileiros. O reajuste deve ser superior a 20%. Em Goiás, a companhia estadual foi privatizada há poucos anos, mas pelos relatos que a gente recebe, nós somos aqui vizinhos do estado, né, os problemas persistem. O que pode ser feito para melhorar o setor elétrico do estado, senador, no momento em que, inclusive, o Congresso discute a privatização da Eletrobras? Bom, na verdade, é um dia sequente a um dos mais tristes que eu vivi aqui no Congresso Nacional, Silvio, e brasileiros e brasileiras, pátria amada, nos vendo aqui na TV Senado, onde ontem, por 42 a 37 votos, se concretizou o triste a favor da venda da grande empresa Eletrobras. Eu te informo aqui em primeira mão o que vai causar um prejuízo de 400 bilhões ao consumidor, a venda da Eletrobras, aumento na conta de luz, risco de apagão, ameaça ao meio ambiente e perda da soberania energética. Esses são os resultados, né, para os 42 que votaram no Senado a favor da privatização da Eletrobras. É evidente que eu sou favorável à privatização, mas depende como ela veio. Do jeito que essa veio, com tantos jabutis, né, e com uma forma clara de negociação, o governo não ganhou essa na boa. Ou seja, muita gente, infelizmente, do mesmo jeito que tem gente boa demais no Senado, tem gente que não vota por amor, né? Eu costumo dizer que o mundo hoje é um mundo onde nem Jesus Cristo é de graça. Não existe almoço de graça. Então, é triste você estar vendo o governo que prometia na campanha que acabaria com o toma lá da cá, o toma lá da cá do atual governo, é visto com olhos claros, com olhos nus, e só não vê quem não quer ou quem recebe mais dinheiro do que o legal no famoso orçamento, né, que a gente fica triste de saber também, que é o orçamento secreto. Senador Jorge Colcajuru, nosso tempo terminou. Agradeço muito a sua presença no nosso programa
E agradeço também a você que nos acompanha até agora, lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.